Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Pela graça do nosso bom Deus, podemos estar aqui novamente reunidos para o cultuarmos. Vamos unir as nossas vozes e os nossos corações para o fazermos. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, como o próprio Jesus declarou à mulher samaritana. Enquanto o prelúdio vai estar a ser tocado pelo Mateus, vamos orar silenciosamente ao nosso Deus, expressando-lhe a nossa gratidão e o nosso louvor por tudo aquilo que Ele tem feito, por quem Ele é. Vamos então orar. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Que nesta nova semana que Deus nos está a dar, estas bênçãos possam ser sentidas por cada um de nós. Esta é a nossa oração, este é o nosso maior desejo. E ao iniciarmos este culto, eu queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para lermos em Apocalipse capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. Então eu peço aos irmãos que estão em casa que possam então abrir em Apocalipse 4, de 8 a 11. Diz-nos assim o texto bíblico: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro.
Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Como lemos, o nosso Deus é digno de receber a honra, a glória e o poder, porque segundo a sua vontade, criou todas as coisas. É exatamente isto que agora vamos afirmar, cantando o hino 43 do Inário para o culto cristão. Vamos então juntos cantar este hino. Novamente eu quero convidar os irmãos a abrirem em Apocalipse, no capítulo seguinte àquele que lemos anteriormente, para então lermos esta porção em que a pessoa de Cristo é exaltada. Se no capítulo 4 Deus é exaltado, no capítulo 5 do Apocalipse é Jesus, o Cordeiro de Deus, que é exaltado pelos anciãos, por milhares e milhões de milhões. Então eu quero ler convosco esse texto em Apocalipse capítulo 5 e vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. E diz assim este texto: E entoava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhares e milhões de milhões, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder,
e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é digno de receber honra e glória. Ele que está assentado no trono é digno de receber honra, glória e poder. E por isso nós vamos cantar declarando: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos então cantar. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Pai, é com alegria que aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para exaltarmos-Te, Senhor, para Te darmos honra, glória e louvor. Como lemos, Senhor, Tu és exaltado nos céus e desejamos também que aqui na terra o Teu nome seja exaltado, quer através de nós, quer através do Teu povo espalhado sobre a terra.
Obrigado, Pai querido, porque Tu nos dás esta oportunidade de podermos cantar, de podermos orar, de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos viver num país livre, onde podemos fazer, mas há irmãos nossos que não têm essa possibilidade, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque podemos estar junto com o Teu povo, que se encontra, Senhor, nas suas casas, porque até ao momento ainda não foi permitido estarmos novamente juntos. Mas esperamos em Ti, Senhor, que esse tempo possa chegar e que possamos estar aqui neste lugar, nestas instalações, para como comunidade, como povo Teu, como família que tem o Teu nome, podemos Te exaltar, podemos cantar uns com os outros estas verdades que a Tua Palavra nos transmite. Obrigado, Pai querido, por este culto. Obrigado, Pai querido, pela vida de cada um daqueles que nos estão a assistir neste momento. Pai querido, que Tu possas estar a cuidar dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão a passar por necessidades, daqueles que possas cuidar daqueles que se encontram doentes, que possas estar a assistir a cada um, Senhor, segundo cada um precisa, Senhor. Obrigado, Pai querido, por tudo que nos tens dado. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nos tens concedida. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Isso nós o fazemos, e o fazemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Neste momento nós vamos ouvir a família Conceição. Os irmãos José e Marina foram batizados na nossa igreja no dia 18 de março de 2018. Tem sido bom ver o crescimento espiritual deles. Estão muito bem integrados na igreja, estando presentes sempre que o trabalho o permita. Vamos ouvir o que estes irmãos nos têm a transmitir. Olá, irmãos. Saudações, irmãos, como estão? Nós estamos aqui, confinados aqui ao nosso lar, mas estamos com muitas saudades vossas e temos aproveitado este tempo para orar, para ler sobre a palavra de nosso Jesus, nosso Deus, e sentimos que a nossa fé tem crescido nestes últimos dias. E é importante a gente ler a palavra todos os dias, a gente orar, porque a gente sente a presença de nosso Jesus no nosso lar, no nosso caminho, na nossa vida, e tem sido muito gratificante. Penso que estes dias, apesar de a gente estar longe da igreja, a gente está junto com vocês em espírito, e isso é muito importante. Estamos longe, mas estamos perto. Jesus está aqui e Jesus está aí. Isso é muito importante. Não se esqueçam que o mais importante é a palavra viva do nosso Deus. Convém a gente ler sempre a Bíblia, todos os dias, sentirmos a palavra a crescer no nosso coração. A gente ama-vos, irmãos, muito, e temos muitas saudades vossas. Um bem-aja. Irmãos, o meu esposo já disse praticamente tudo, mas eu quero vos dizer que tenho tido muitas saudades de cada um de vocês. Lembro-me sempre de todos vocês e espero que estejam todos bem, que nós juntos ultrapassemos esta fase, porque quando Deus está connosco, Deus é maior que tudo o que possa haver neste mundo. Quero partilhar convosco que, quando o meu esposo tem estado a trabalhar, eu tenho estado em casa, mas tenho dado prioridade a Deus, entre inúmeras tarefas que tenho sempre para fazer, porque tenho sempre muitas ideias, mas Deus é a prioridade. E então tenho estado a ler a Bíblia, o estudo da mulher. Aliás, tenho aqui para partilhar convosco. É o estudo da mulher. Leio um capítulo por dia e depois o respectivo estudo. Depois leio também um livro habitualmente, um capítulo de um livro. Neste momento estou a ler este da Stormy, que chama-se Fé em Tempos Difíceis. Depois, se algum irmão ou irmã quiser, eu empresto. É ótimo. E espero que tudo corra bem, com a paz de Deus, e muitos beijinhos, e temos muitas saudades vossas. Um abraço muito grande, de coração para vocês todos. Amém. Beijinhos. Obrigado, irmãos, pelo vosso testemunho. Deus vos abençoe. De seguida, nós vamos ouvir a família Cristina. Esta família, ela é constituída pela irmã Matone Cristina. Para além desta irmã, a família é constituída também pelo seu marido,
o irmão Bono António e pelas suas duas filhas, a Núria e a Nádia. É uma família que já está conosco há vários anos. Vamos ouvi-los. Olá, igreja! Aproveitamos esse momento que é para saudarmos a igreja, em nome de Jesus. De facto, estamos numa fase de maior preocupação nas nossas vidas, de grande inquietação, por causa desta pandemia, coronavírus, mas devemos ser fortes. Isto não pode criar fragilidade nas nossas vidas espiritual. Precisamos ser fortes, orarmos sempre ao nosso Deus e com certeza que Deus vai mudar esse quadro. Vamos voltar na normalidade e tornaremos a ter os nossos cultos como sempre tivemos. Estamos com saudades imensas dos nossos cultos, dos encontros com os nossos irmãos, mas temos certeza que Deus vai mudar isso. Portanto, não tenho muito a dizer, passo a palavra à Dona Cristina para dizer alguma coisa. Olá, irmão. Está tudo bem conosco aqui em casa? Estamos sempre a agradecer a Deus que está tudo bem, ninguém está a trabalhar e estamos a superar isto aqui. Dou graças a Deus porque a minha família está tudo bem e também temos saudade dos nossos irmãos já há muito tempo que a gente nunca mais nos vimos, mas temos a certeza que isso vai passar e temos que ter sempre a fé e meditar sempre no Salmo 91, que Deus é em primeiro lugar em todas as situações. Adeus, irmãos. Núria. A nossa quarentena, graças a Deus, está a correr bem. Nós já estamos quase um mês em casa. Nós de vez em quando saímos para deitar o lixo ou para apanhar um pouco de ar ou para correr de manhã, mas com as devidas proteções. Eu estou em casa também, estou a tirar aulas online, testes e está a correr tudo bem. E eu espero que isto vai passar o mais rápido possível para estarmos todos juntos. Boa tarde, eu também estou a ter aulas em casa, na televisão, online e também é muito difícil porque os professores vão mandar tantos trabalhos que às vezes não conseguimos fazer estes trabalhos, mas às vezes tentamos de uma forma mais fácil. Eu estou a ir bem nas aulas, está a correr bem nas aulas para mim e eu estou a gostar até de ficar em casa porque o momento que nós não tínhamos em casa, vamos a ter aqui em casa. É isso. Tá bom, obrigado, irmãos. Adeus, Era tudo que nós irmão. tínhamos para dizer aos nossos irmãos. De facto, estamos com saudades, mas tudo vai correr bem em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau, irmão. Obrigado pelas vossas palavras. Deus vos concede o necessário para cada dia. Um bom tempo de estudo para as meninas. Nós agora vamos cantar o hino número 202 do Inário para o Culto Cristão. Ele é meu e teu Senhor. Não há problemas que o nosso Deus não possa resolver. Por maior que o problema seja, o nosso Deus pode atender a nossa oração. Ele é todo-poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas, como agora vamos cantar. E o coro deste hino diz: Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Convictos desta realidade, cantemos. Palavras inundam o meu coração.
casada com o Francisco e tem uma filha, a Inês, que neste mês completou 3 anos. Temos acompanhado o crescimento desta menina e convivido com esta família. É bom caminharmos juntos. Ouçamos o que nos tem a dizer. Olá, bom dia. Aqui fala a família Godinho. Queria-vos informar que nós nos encontramos até à data, graças a Deus, todos os 3 bem. Gostaria também de dizer que isto tem sido uma altura muito complicada para todos nós. E para vocês, imagino. Eu continuo a trabalhar, que é a minha função, e saio todos os dias para trabalhar, para ir às compras e para tratar de outros assuntos. Por vezes é um bocado complicado, fico muito preocupado se algo me acontece para não poder prejudicá-lo tanto à minha filha como à minha esposa. Mas estamos aqui na luta e, se Deus quiser, Deus há de nos ajudar e Ele caminhará sempre ao nosso lado. Também estamos a passar uma situação complicada com a nossa filha Inês. Realmente estar com os coleguinhas no infantário, brincar, fazer andar de escorrega por aí fora. E coitadinha, ela não consegue entender. É muito complicado explicar a uma menina de 3 anos o que é que se está a passar atualmente pelo mundo inteiro. Ela não percebe, mas com a graça de Deus as coisas vão passando. Temos que viver o dia a dia, hora a hora, momento a momento, para que as coisas conseguimos superar tudo isto. Eu desejo a todos que estejam bem, que não haja nenhum problema na vossa família. É o desejo meu do Francisco. E mais uma vez queria-vos agradecer por realmente toda a gente que deseja bem, que está na luta, que está a cumprir realmente com esses valores que a Direção-Geral de Saúde pede. Desejo realmente tenham um pouco de paciência. Um bem-aja para todos. Nesses dias não tem sido fácil, isolamento total com a Inês. Ela tem estado sempre comigo a 100%. Se eu vou fazer comida, ela tá... eu ajudo, vou limpar a casa, tá? Eu ajudo. E toda hora tá, vem brincar comigo. Então ela tá assim o tempo todo ao meu lado e pede para ir para a escolinha, pede para sair de casa. Ela ainda não entende tudo que está se passando, mas com a graça de Deus, tudo isso vai passar, isso vai voltar à normalidade o mais breve possível, se nós fizermos a nossa parte. Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza, é Ele que nos dá tudo o suporte para poder continuar. Temos que fazer nossa parte para que isso passe o mais rápido possível. Tenho muita saudade da igreja, das irmãs. Tenho muita saudade de todos vocês. E que o Senhor Deus nos proteja e nos guarde. É o que eu desejo para todos, que fiquem bem e que o mal não atinja a vossa casa. Queres falar, Inês? Sim. Ana falar, Ana quer falar. Deseja às pessoas, vá. Reza, Papai do Céu. Papai do Céu. Reza, filha. Não quer? Não quer. Um bem-aja a todos. Obrigado. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço. Novamente nós vamos abrir a palavra do nosso Deus e vamos voltar a abri-la em Apocalipse. Agora para lermos no capítulo 2 e queremos ler a partir do versículo 18 até o versículo 29. Então vamos ler esse texto. Apocalipse 2, do versículo 18 ao versículo 29. E lemos assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine,
mas ainda seduzo os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É verdade, Senhor. Queremos ouvir o que o Teu Espírito nos tem a dizer. Queremos ouvir aquilo, Senhor, que Tu nos queres comunicar nesta manhã. Que Tu possas abrir os nossos ouvidos. Que Tu nos ajudes, Senhor, a compreendermos e aplicarmos. Sê conosco na exposição e na compreensão. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos devem notar, nós vamos continuar a estudar as cartas que Jesus Cristo escreveu a 7 igrejas da Ásia. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de olharmos para a carta que Jesus Cristo enviou à igreja de Pérgamo. Referimos que a igreja de Pérgamo foi uma igreja que marcou a diferença num mundo indiferente, num mundo adverso à mensagem que a igreja pregava. Era uma igreja ativa, era uma igreja dinâmica, era uma igreja que sofria, que estava disposta a sofrer por amor a Cristo. No entanto, esta igreja estava a permitir que a indiferença do mundo fizesse parte da sua vida. Perante isso, o Senhor alertou e aconselhou a igreja a arrepender-se e a expulsar os falsos pregadores do seu meio, visto que estavam a pregar um outro evangelho. Hoje olharemos para a vivência da igreja de Tiatira. Olharemos para as suas qualidades e para os seus defeitos, a fim de que nós possamos ser uma igreja segundo o coração de Deus, para que nós possamos ser crentes que agradam a Deus. Por isso vamos refletir. E para refletirmos sobre esta carta, é bom primeiramente olharmos para a cidade de Tiatira. Tiatira era a menos importante das 7 cidades da Ásia mencionadas no Apocalipse. Não era nenhum centro político ou religioso e tinha apenas alguma importância comercial. Era uma cidade que tinha poucos templos e não era um lugar onde o imperador fosse muito cultuado. Era um lugar influenciado pelo cultismo, porque havia aí um santuário de adivinhação bastante frequentado pelos moradores de Tiatira. Era um templo que era presidido por uma sacerdotisa conhecida com o título de Sambalat. Não havia muitos judeus em Tiatira a perturbar a igreja. A cidade merece algum destaque por 2 motivos. Primeiramente, por causa da boa estrada que tinha, uma das principais rotas romanas entre Pérgamo e Sardes. O segundo motivo devia-se às suas corporações de comércio, das quais sabemos muitas coisas por meio de inscrições.
uma destas corporações comercializava vestes de púrpura. E é provável que Lídia fosse uma representante desta corporação em Filipos. Em Atos 16, versículo 14, era referida como vendedor de púrpura e pertencendo à cidade de Tiatira. Não havia em Tiatira ameaças de perseguição. Nós encontramos aí um ambiente que era favorável à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Esta igreja tinha liberdade para falar de Jesus. Possuía todas as condições para ser uma igreja forte, uma igreja exemplar entre os crentes e os incrédulos. Todavia, essa liberdade que os cristãos tinham era também extensiva ao paganismo e à propagação das heresias, porque encontravam ali um ótimo terreno. Não temos informações precisas acerca de como se originou a igreja nesta pequena cidade da Ásia Menor. Provavelmente estivera lá algum discípulo de Paulo, ido de Éfeso. Talvez Lídia, que era de natural de Tiatira e que se convertera em Filipos, ou então algum outro cristão cujo nome nos é desconhecido. Pelo texto de Apocalipse, descobrimos uma igreja bastante viva, ativa e trabalhadora. É pela descoberta de alguns aspectos dessas qualidades que iniciaremos a análise deste texto, olhando para esta igreja, uma igreja crescente. E nós verificamos aqui a apresentação de Cristo. Cristo apresenta-se à igreja local como o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Através desta apresentação, apreende-se algumas verdades acerca de Cristo. Em primeiro lugar, Jesus é divino, Jesus é infalível, Jesus é o Filho de Deus. Mas também o texto nos diz que Jesus é omnisciente. Ele tem olhos penetrantes como chama de fogo. Tem olhos com a capacidade de ver o interior, ou seja, são olhos que nos desnudam o ser humano de todo o disfarce que possa usar, revelando os segredos mais íntimos. É Ele que sonda, como diz no versículo 23, que sonda mentes e corações. Mas Jesus também é apresentado como aquele que é forte, como aquele que tem pés como latão reluzente. É forte no serviço. Ele tem pés semelhantes ao bronze polido. Isso é uma clara referência ao juízo divino. Jesus Cristo, com pés de juízo, está a andar por entre a sua igreja para exercer a sua autoridade disciplinadora sobre o pecado. Jesus é apresentado como alguém que tem o poder para destruir os inimigos, os opositores da fé. Jesus reconhece as virtudes da igreja de Tiatira e elogia. Conhece as suas obras, ou seja, os seus serviços prestados a Deus. Conhece o seu amor, que é a base das suas boas obras, algo que não aparece na igreja de Éfeso. Eram sensibilizados, apoiados e motivados pelo amor. Jesus também os elogia pela sua fé, pelo seu serviço e pela sua perseverança, apesar das dificuldades. Ainda em acréscimo a isto, Jesus louva-os por terem progredido nas suas obras, porque nós lemos: as tuas obras são mais do que as primeiras. Temos aqui, queridas irmãs e irmãos, uma igreja com muito a elogiar. O seu amor não esfriou como a dos Efésios,
E a vasta maioria dos membros da igreja deixou que a sua fé os levasse à perseverança diante dos problemas que a igreja enfrentava no ambiente pagão. Na aparência, tratava-se de uma boa igreja. Era uma igreja cheia de energia, cheia de atividade e com muitos resultados. Provavelmente era uma das igrejas que tinha o maior crescimento numérico. Se a carta terminasse neste ponto, poderíamos considerar a igreja de Tiatira uma igreja ideal. Mas tal não se dá. A carta prossegue, como nós verificamos, e constatamos que havia problemas sérios no seu interior, que precisavam ser anotados e condenados. E antes de avançar, eu queria deixar convosco algumas perguntas. Nós vemos que Jesus vê as igrejas. Como é que será que Cristo vê a nossa igreja? Como é que será que Cristo vê a nossa vida? Será que há muito a elogiar na igreja e na nossa vida? E esperamos que sim. Desejamos que sim. Mas é Ele que é omnisciente. É Ele que sonda mentes e corações. Por isso, o nosso interior tem que ser mudado. Porque só assim é que nós o podemos agradar. A igreja de Tiatira era uma igreja crescente, mas também uma igreja contaminada. E nós verificamos do versículo 20 ao versículo 23 como esta igreja estava a ser contaminada. O Senhor queixa-se de que a igreja está a dar lugar e a espalhar heresias. Ela está a tolerar a mulher Jezabel. A verdadeira igreja, ela não é acusada do pecado de heresia, mas é acusada de tolerar os maus ensinos. A heresia, de tal modo que alguns membros fecharam os seus olhos para ela e deixaram-se enganar pelos falsos ensinos, deixando o verdadeiro evangelho para seguir um outro evangelho. E como disse o apóstolo Paulo, quem faz tais coisas seja considerado anátema, ou seja, maldito. Quem era Jezabel? Era uma mulher pervertida que dizia ter recebido de Deus alguma revelação mística especial. Podia ser que a mulher se chamasse mesmo Jezabel, mas parece que é dado esse nome à mulher por causa do caráter dela. Provavelmente era o pseudônimo de uma mulher que influenciava a igreja, do mesmo modo que Jezabel havia influenciado os judeus do Velho Testamento com a sua idolatria e a sua imoralidade. Há poucas mulheres que adquiriram uma reputação de perversidade tão notória como Jezabel. Em 1 de Reis, no capítulo 16, assim como também em 1 de Reis 18, 19, nós encontramos a história desta mulher ímpia, esposa do rei Acabe. A Jezabel do Velho Testamento personifica a idolatria e a imoralidade. Ela conseguiu introduzir em Israel o culto a Baal. Ela não queria eliminar o culto a Jeová. No entanto, os profetas de Deus tinham que aceitar que, além de adorar ao seu Deus, tinham que adorar também ao Deus Baal. O seu marido, o rei Acabe, era fraco e facilmente tornou-se um instrumento nas suas mãos, permitindo-lhe, inclusivamente, perseguir os profetas do Senhor. Nesta carta que lemos, esta Jezabel era membro da igreja de Tiatira. Pertencia à comunidade cristã. Dizia-se uma filha de Deus. Ela designava-se a si mesma como profetisa. Era alguém que dizia ter o dom para transmitir a vontade de Deus. Os profetas, eles gozavam de um alto conceito na igreja primitiva.
e são relacionados em relacionamento estreito com os apóstolos. Como podemos ver em Efésios 4:11, que diz que Deus deu uns como apóstolos e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e doutores. Era uma pessoa que pertencia à liderança da igreja, que tinha uma grande influência entre os crentes tiatirenses. A igreja estava a permitir que ela fizesse isso na igreja. A igreja estava a enfrentar um problema interior. E normalmente este tipo de problemas são mais difíceis de serem percebidos e combatidos. Esse é o modo sutil de Satanás agir para desmembrar o povo de Deus. A igreja de Tiatira estava a tolerar Jezabel, o que não era sadio. Eles reconheciam a existência de uma profetisa falsa. Reconheciam também o caráter maléfico do seu ensino, mas na sua tolerância negavam-se a lidar com ela. A situação é oposta à de Éfeso. Os efésios tinham provado os que se diziam apóstolos e rejeitado os pseudo-apóstolos. Mas este conflito os fez rudes e críticos. Aqui nós temos uma igreja com muito e crescente amor e fé. Todavia, era uma igreja que tolerava falsos profetas em seu próprio prejuízo. Quais os ensinamentos desta igreja? Quais os ensinamentos, mais concretamente, desta mulher? Ela estava a enganar os cristãos. Ela estava a promover a prostituição, fosse esta literal, como fruto dos ensinos gnósticos, que diziam que não importava aquilo que se fizesse com o corpo, fosse também uma prostituição espiritual, por ser a quebra de votos feitos a Deus. Não há dúvidas que na Bíblia a infidelidade a Deus expressa-se em termos de prostituição e adultério. Jezabel estava a desviar os crentes do seu amor a Deus. Estava a destruir o casamento dos crentes com Deus, levando-os a se prostituírem com doutrinas gnósticas que desviam Cristo do centro, porque para eles Cristo não tinha qualquer valor a nível da salvação. Eles estavam a promover, esta mulher estava a promover a infidelidade espiritual. Alguns sustentavam que era um dever experimentar-se toda a classe de pecados. O que se pretendia era deixar que o corpo se envolvesse em pecado, para que a alma se mantivesse livre dos desejos e necessidades pecaminosas. Diziam que o homem que nunca havia experimentado prazer não tinha mérito algum quando se abstinha dele. A verdadeira conquista era viver até o excesso no pecado, sem permitir, no entanto, que o pecado os dominasse. Eles estavam a viver dessa forma. E Jezabel ensinava que o cristão devia acomodar-se ao mundo, não se abstendo das práticas habituais que fazem parte do seu habitat. Ensinava que os cristãos deviam ser solidários e ativos com a vida imoral e idólatra da sociedade onde estão, porque isso não tem qualquer influência no relacionamento deles com Deus. Jezabel ensinava também que o cristão podia participar dos banquetes que eram oferecidos aos ídolos. Não havia qualquer inconveniente, dizia ela. Os rituais locais deviam contar com a participação dos crentes. Isso, dizia ela, leva-os a refletir
Isso levava-os a eles experimentarem e a viverem segundo o mundo. Isso levanta-nos algumas questões que nos devem levar a refletir. Questões que têm a ver com a nossa participação também em atividades pagãs. E deixo convosco algumas perguntas para a nossa reflexão. Poderá o crente participar do carnaval? Poderá o crente envolver-se em festas em honra do santo A ou do santo B? Para mim, parece-me que não. Porque a nossa função no mundo não é nos conformarmos com ele, mas é transformarmos-nos através da renovação do nosso entendimento. Não é ser a terra e o mundo, mas é ser o sal da terra e a luz do mundo. Isto implica que as práticas e os valores que devemos seguir não são deste mundo, mas do mundo celestial, ou seja, de Deus. Não era fácil para os cristãos não participarem das cerimônias religiosas. Para os comerciantes, era o mesmo que o suicídio comercial. Para um artesão, a sua carreira estava condenada ao fracasso. Diante desta situação, vemos que Jesus é longânimo, porque nos diz o versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus foi longânimo e esperou que Jezabel se arrependesse, havendo dado tempo a essa mulher para se arrepender. Deus estava para julgá-la sobre uma cama, já que ela usava uma cama luxuosa para cometer imoralidade e usava um divã reclinável na festa do ídolo para comer coisas oferecidas aos falsos deuses. Deus lhe daria uma cama no inferno, na qual ela ficaria para sempre. Não se podia permitir que aquela mulher continuasse a causar aquele dano à igreja local. Ela marchava para a ruína. Ela caminhava para a ruína. E com ela, os seus seguidores, perecendo no pecado que praticavam, como nós encontramos no versículo 22 e 23. Isto seria para provar que Deus ainda domina todas as coisas e julga os homens segundo as suas obras. Todas as igrejas, diz-nos o texto, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Isto mostra-nos que esta Jezabel era amplamente conhecida nas igrejas da Ásia. Deus promete um julgamento que será um testemunho óbvio do fato de que eu sou aquele que sonda mente e corações. Deus tem conhecimento perfeito e íntimo de cada coração humano. Nenhum mal pode ser escondido dele. Que grande alerta para cada um de nós. O ensino de Jezabel é chamado de as profundezas de Satanás, como vemos no versículo 24. Como profetiza, ela alegava que o seu ensino levaria os seus discípulos a conhecer os mistérios de Deus, mas na realidade não conseguiam isso, mas sim as profundezas de Satanás, não de Deus. A igreja de Tiatira estava contaminada, todavia havia salvação. Era necessário que ela fizesse uma limpeza geral no seu interior. E é isso que a partir do versículo 24 é apresentada à igreja, para que ela pudesse então ser uma igreja recompensada, uma igreja que receberia as promessas de Deus.
E no final do versículo 24, nós lemos: outra carga não julgarei sobre vós. Ou como diz noutras traduções, outra carga vos não porei. O Senhor, aos que vencerem, promete não sobrecarregá-los com obrigações espirituais maiores do que aquelas que já têm, nem com deveres adicionais por meio de revelações gnósticas especiais. Provavelmente há aqui uma referência ao decreto do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, que inclui proibições quanto ao comer carne oferecida a ídolos e à imoralidade. Deviam esses cristãos conservar-se fiéis naquilo que Deus já lhes havia dado. Cristo somente os exorta a continuar em sua fidelidade na vida cristã e a evitar as festas pagãs com a sua imoralidade. Mas também acrescenta: e eu lhe darei poder sobre as nações. Estas palavras explicam detalhadamente o poder que o vencedor terá sobre as nações. O vencedor recebe a promessa de que participará das funções do próprio Deus. Porque diz logo de seguida: com vara de ferro as regerá e as despedaçará com vaso de oleiro. Estas palavras que nós aqui encontramos, esta promessa, ela foi profetizada no Salmo 2, no versículo 9, referindo-se ao Messias que havia de chegar. Promete aos que vencerem dar-lhes autoridade sobre as nações. Como cristãos, serão completamente vingados diante daqueles que agora os perseguem. O reger com vara de ferro que aí encontramos simboliza a certeza da sua justificação e o triunfo com Cristo. Mas também é prometido ao vencedor receber a estrela da manhã. Alguns interpretam esta promessa como dizendo respeito à primeira ressurreição, ou seja, segundo esta interpretação, os crentes ressuscitarão primeiro. Do mesmo modo como a estrela da manhã aparece ao terminar a noite, o cristão seria o primeiro a ressuscitar depois da noite da morte. No entanto, a interpretação correta é a seguinte: em Apocalipse, Jesus é chamado a estrela da manhã. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. A promessa da estrela da manhã a quem é fiel é a possessão de Cristo em pessoa. Se o cristão for fiel a Deus, se o cristão for fiel durante a sua vida na terra, ele, quando morrer, terá Jesus Cristo para nunca mais o perder. Embora a estrela da manhã já tenha nascido no nosso coração, como nós podemos ver, por exemplo, em 2 de Pedro 1, versículo 19, um dia nós a teremos na sua plenitude. Esta promessa, queridas irmãs e irmãos, espelha a ação de Jesus na vida do crente, concedendo-lhe direção e liderança na hora escura das tribulações e provações. Quem já tem observado a beleza e o brilho da estrela da manhã na hora obscura que antecede o alvorecer, perceberá a preciosidade desta promessa. O cristão poderá muitas vezes caminhar nas trevas de inúmeras provações e perplexidades, mas ser-lhe-á dada a estrela da manhã para guiá-lo. Ele deve recusar ser guiado erradamente por aqueles que não seguem a verdadeira doutrina bíblica. Concluindo, que Cristo conhece
o nosso interior. Não devemos nos esquecer isso. A Ele nada podemos esconder. Apesar de toda a fachada que possamos usar para ocultar as nossas falhas e os nossos defeitos, os seus olhos nos veem. Os seus olhos penetram no nosso interior e sondam a nossa vida. Trabalhemos cada vez mais para Jesus, realizando o seu querer, de tal modo que as nossas últimas obras sejam superiores às primeiras. Deixemos que Cristo sonde a nossa vida e nos alerte do perigo que corremos, para que possamos, no tempo certo e com a ajuda do nosso Jesus, do nosso Senhor e Salvador, repararmos a fortaleza da nossa vida, para estarmos protegidos contra o ataque inimigo. Arrependamo-nos enquanto é tempo, porque virá o dia em que Jesus nos julgará de acordo com aquilo que tivermos feito. Tenhamos a certeza que Deus recompensa aqueles que são fiéis à sua palavra. Por isso, procuremos com toda a diligência ser fiéis a Deus e à sua palavra, a fim de alcançarmos as promessas de Deus. Que assim seja. Que cada um de nós possa estar preparado para quando Ele nos chamar. O hino 157 que vamos cantar tem como título Quando Deus fizer chamada. Sabemos que Cristo há de voltar, como Ele mesmo declarou. Sabemos que Ele virá para buscar os remídios. E este hino que vamos cantar, ele diz na primeira estrofe, no coro: quando Cristo a trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia majestoso amanhecer, e os remídios desta terra meu Jesus vier buscar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, lá estarei. Que assim possa ser, que nós possamos ter essa certeza de que quando Ele fizer chamada, lá estaremos. Por quê? Porque fomos fiéis a Ele, porque perseveramos até o fim, porque, como nos diz o texto bíblico, aquele que perseverar até o fim será salvo. Como igreja, como crentes, somos chamados a perseverar até o fim. Estas igrejas que estamos a estudar, elas foram chamadas a perseverar até o fim. E que assim possa acontecer conosco, para que quando Deus fizer chamada, lá nós possamos estar. Vamos então cantar este hino. Quando Cristo a trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia majestoso amanhecer, e os gemidos desta terra meu Jesus vier buscar, e fizesse então chamada, lá estarei.
Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado, Senhor, pela certeza que Tu nos dás, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a nossa caminhada aqui é uma caminhada curta, é uma peregrinação, porque nós caminhamos, Senhor, para a terra prometida. E sabemos, Senhor, que nesta caminhada temos lutas e dificuldades a enfrentar, mas sabemos que Tu estás conosco, sabemos que Tu nos acompanhas em cada momento. E nós pedimos, Senhor, que Tu possas nos fortalecer, para que não possamos ceder às falsas doutrinas que surgem, a outros evangelhos que são pregados, mas que possamos ser fiéis à Tua palavra, andando conforme Tu queres, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmã, por cada irmão que tiveram a oportunidade de participar conosco deste culto. Que Tu possas estar a abençoar a cada um, que Tu possas estar a cuidar segundo cada um precisa. E que, Pai querido, esta semana que estamos a iniciar seja uma semana de oportunidades para partilharmos o Teu amor, a Tua salvação, para levarmos aqueles que estão em sofrimento a esperança que há em Ti. Obrigado, Pai querido, por esta oportunidade. E, Pai querido, que Tu possas estar, que Tu possas continuar a trabalhar em cada um de nós. É isso, Senhor, que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, assim o fazemos. Amém. Enquanto o pós-lúdio estará a ser tocado pelo irmão Pedro Figueiredo, vamos dirigir-nos individualmente ao nosso Deus. Vamos então orar silenciosamente. Obrigado pela vossa participação neste culto. Aproveitemos este tempo de confinamento para orarmos, lermos a Bíblia, cantarmos e termos comunhão uns com os outros através dos diversos meios. Até quarta-feira, se Deus quiser, façam favor de ficarem em casa. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Até quarta-feira, se Deus quiser.